Nossa convidada de hoje é a nossa amiga, irmã, Thalita. Obrigado por aceitar esse convite aí, por estar contando um pouquinho a sua história aqui no nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que isso, que isso. Tá nervosa, Thalita? Não, um pouco. É assim mesmo. Então vamos lá. Casada? Sou casada, mãe de um menininho, De um menino? Como que é o nome dele? Davi, Do esposo? Alessandro. Alessandro. Quanto tempo já é casado? Eu vou fazer 20 anos em abril do ano que vem. 20 anos. Aham. Passa o tempo, né? 20 anos. Parece que foi esses dias que a gente casou. Quantos anos tá o teu filho? Meu filho tá com 14. É novinho ainda, adolescente. Adolescente. Uma nova fase que se inicia. E me diga uma coisa, tá frequentando qual igreja hoje? A terceira. De Campo A Mourão mesmo. igreja, terceira presbiteriana renovada. Pastor Edmar da pastora Neuza. Isso, Que legal. Estamos ali. E você tem um testemunho forte, né, Thalita? Tem uma historinha meia longa. Thalita, você sempre foi de Campo Mourão? Eu nasci aqui em Campo Mourão, mas a gente viveu até os 11 anos. Eu morei num distrito ali de Araruana, São Vicente. A gente era dali. Que é bem pequenininho, né? É, um distrito assim mesmo, bem interiorzãozinho, assim, bem... E a gente nós moramos lá até meus 11 anos. Aí meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. E a gente ficou lá mais só uns 5 meses. Daí meu pai faleceu em novembro. Em abril a gente mudou para Campo Mourão. Minha mãe não quis mais ficar lá, por causa das lembranças, assim, sabe? Aham. Daí a gente veio aqui para Campo Mourão. Seus pais eram evangélicos? Sim, meu pai era descendência alemã, meu avô era alemão, então já nasceu na luterana, toda a vida foi, né? A minha mãe não, ela era católica e quando ela casou, ela veio, né, para a família, todo mundo era. E alemão, querendo ou não, existe ali uma certa pressão. Uhum. Mas na realidade é que ela conheceu mesmo a Cristo, né? E ela quis, largou mesmo e seguiu junto. Só que o problema é que eles congregavam numa igreja, aqui na igrejinha ali de Deus, ali perto do Banco do Brasil. Não sei se você sabe. E os cultos eram todos em alemão. Olha! Tudo em alemão. E a minha mãe não falava alemão. Meu pai, meus tios, todos falavam alemão, né? Meu avô, tudo. E minha mãe não falava. E elas, daí os pastores que estavam, daí pregava, né? E daí ela aceitou Jesus. Nós somos em cinco irmãos. Os 3 primeiros, ela ainda não tinha se convertido. A partir de mim, ela já era convertida, então eu já nasci no berço mesmo. Entendi. Evangélico, não fui batizada nada, né? Eu e meu irmão mais novo, os 2 já nasceu, já bem. E a minha mãe era uma mulher assim, né? Bem fervorosa, bem crente mesmo. Aquelas que... Sapatinho de fogo. E daí meu pai faleceu, tinha 52 anos. Nossa, novo. Novo. Bem novo, 52 anos, no auge, assim, da produção. Um cara forte, sabe? Um alemãozão forte, bravo, assim. E a minha mãe... Ele era, assim, um homem muito de Deus, assim, um cara trabalhador, assim, um exemplo. Todo mundo que conheceu meu pai fala, nossa, seu Roberto, tal, todo mundo. Só que ele, tipo assim, ele não vinha direto na igreja, porque para vir para a igreja a gente vinha aqui, em Campo Mourão, né? Lá em São Vicente tinha uma congregaçãozinha, e só a nossa família que era da congregação. E os cultos eram todo domingo, 3 horas da tarde. Nossa. O pastor ia lá e fazia o culto 3 horas da tarde. Então era assim... Aí depois do culto, a gente ia, a gente morava num... Meu pai tinha 4 irmãos, né? Uhum. E a gente morava tudo no mesmo quintal. A gente morava no condomínio, não sabia, né? Morava os 4 irmãos e a gente tinha um quintal. O fundo da casa saía tudo pro mesmo quintal. Então a gente vivia ali, todo mundo junto. Meu avô fez Condomínio, aquele condomínio e todo mundo ficou ali. Aí, nos domingos à tarde, o pastor daqui, da igreja daqui, ia pra lá, fazia o culto lá, 3 horas da tarde. Todo mundo falava igrejinha dos alemão, que era só nós mesmos, só a nossa família. Nossa, é como se fosse na casa de vocês. Na casa, bem no centrinho de São Vicente ali. E daí São Vicente tem o quê? Umas 1000 pessoas? Eu acho que por aí, né? É. Daqui lá dá o quê? Uns 10 km? Não, dá mais, né? Não, dá uns 30, né? Ah, não, uns 30 km. Uns 30 quilômetros. Aí, depois do culto, lá no domingo de manhã da tarde,
a gente, cada dia era o café da tarde com o pastor em uma das casas, né? Daí o pastor tomava café e ali a gente congregava e fomos aprendendo. Toda terça também eu lembro que tinha uma reunião de oração, reuniu todos nós, né? Meus primos, minha mãe, minhas tias, meus tios, a gente fazia uma reunião de oração toda terça, 7 horas da manhã. Foi muito tempo assim, até que meu pai faleceu e daí a gente mudou de lá. Minha mãe entrou numa depressão muito profunda mesmo. E nós éramos em 5 filhos, né? Meu irmão mais velho tinha 20 anos e meu irmão mais novo, 8 anos. Nossa. E a minha mãe, 43 na época. Era de mulher? Era só você? Eu e minha irmã. Ah, você e tua irmã e os 3 homens. E 3 homens, 5. E daí ela entrou naquela depressão. Todo dia ela ia no cemitério. Todo dia. E daí ela não quis mais ficar lá, né? E a conversão do meu pai, tipo assim... ele ia muito na igreja, igual eu estava falando, né? Era um homem muito de Deus, só que a minha mãe cobrava muito ele aquele compromisso, assim. Porque ela queria que ele fosse muito fervoroso, de oração. Só que meu pai não era. Ele era um alemãozão, assim, né? Bem de bom, um paizão maravilhoso. Tanto que eu falo que meu irmão tinha 8 anos, tem ele, assim... Fala como se ele estivesse aqui com ele. Conviveu assim. Deus deu uma relação tão maravilhosa com meu irmão e meu pai, que meu irmão tem muito mais lembrança que a gente. Sim. Criou um vínculo assim que é coisa de louco. Até hoje, faz 30 anos que ele faleceu e a gente tem assim, como se ele estivesse vivo, né? Então, aí, a minha mãe cobrava disso, que ele queria um compromisso, que ela queria que ele viesse todo domingo na igreja, que ele ia lá, mas a gente também tinha o culto domingo à noite aqui, né? Então, a minha mãe gostava de vir. Mas meu pai não era assim. Era o jeito dele, a personalidade dele. Domingo ele falava que era para descansar e ficar em casa ali na igreja, acabou. E aí ele foi num encontro de casais, minha irmã estudava em Curitiba, no seminário, e ele foi lá, e naquele encontro de casais ele teve um encontro assim com Deus, que foi algo assim, todo mundo que conheceu, que estava com ele, eu não fui, né? Falava que a mãe mesmo fala que Isso na luterana mesmo? Não, daí já era na Igreja de Deus, a gente estava na Igreja de Deus. Ah, daí já mudou, foi para a Igreja de Deus. Não, é que eles vieram, meu avô veio luterano, mas daí congregava ali na Igreja de Deus. Ah, tá. Ah, então no domingo, o pastor que ia para dar o culto era da Igreja de Deus. Isso, daí eles ficaram na Igreja de Deus, né? Entendi. Porque eles vieram de São Paulo e daí aqui eles ficaram na Igreja de Deus. Lá eles eram da luterana. E quando eles vieram, se identificaram mais com a Igreja de Deus, ficaram ali. E quando ele foi nesse encontro de casais e ele veio conversando com a minha mãe a noite inteira. Foi bem no feriado de finados de novembro. E ele veio falando que ele ia mudar de vida, que ele tinha experimentado, que ele nunca experimentou na vida. Olha. Que ele teve um encontro assim maravilhoso com Jesus, que ele sentiu a presença de Jesus grandemente na vida dele. Ele falou para minha mãe assim, que toda a vida ele deu a bundinha do pão para ela. Ela nunca quis, e que ele ia fazer ela muito feliz. E falou assim, tudo que uma mulher queria ouvir. Ela falou assim que ele veio conversando com ela de Curitiba aqui dentro do ônibus. Chegaram no domingo de manhã em casa. E ele foi ainda com meus tios matar um boi, tinha atolado uma vaca lá no sítio. E eles foram lá, mataram o boi, ele fez tudo lá para fazer linguiça no outro dia. Na segunda, né? Quando foi na segunda cedo, todo dia tirava leite, ele levantou e falou para a mãe assim que estava com uma dor no braço. Aí a minha mãe falou assim, deve ser algum mau jeito que você estava mexendo com o boi ontem, né? Deve ser. E ele saiu com o baldinho dele, que todo dia ele ia, e outro tio meu também tirava leite junto. E ele chegou lá na mangueira, né? E não conseguiu tirar o leite. De dor. No braço. Daí falou pro meu tio, Adolfo, vou subir porque eu não tô aguentando de dor no meu braço. E voltou com o balde, assim, com bem pouquinho leite. E era um baldinho de 5 litros. E ele falou pra mãe, vamos pro hospital que eu não tô aguentando. E imagina, né? Esse homem, assim, tem aquela coisa. A mãe falou, ele não tá bem. Pra ele pedir pro hospital, jamais. Meu pai era muito fortão, assim. E eu lembro que ele entrou... Novo, né? 52 anos. 52 anos. Aí ele entrou, foi meio passando mal, e eu lembro que eu queria, porque a gente que morava em São Vicente, queria muito vir para Campo Mourão, né? Passear. E eu queria vir. Cidade grande. E a mãe, não, vou levar o seu pai no médico. E eu lembro, eu tenho, assim, perfeitamente na minha mente, ele entrando dentro da caminhonete, ele não quis dirigir. O meu irmão que dirigiu,
E meu tio já viu que não estava boa coisa, montou atrás e veio junto. Subiu na carroceria e veio junto. E daí, logo que saiu, daí tem uma estradinha, né? Quem conhece ali São Vicente, até chegar no asfalto, tinha chovido muito, muita chuva, a estrada estava muito ruim. E ele até ajudou a tirar, porque eles colocavam corrente, né? Ajudou a tirar, entraram na caminhoneta. Quando saiu, ele andou no asfalto, acho que uns, nem 5 quilômetros, uns 3 quilômetros. Ele falou pra minha mãe assim, eu tô conseguindo respirar. Daí a minha mãe falou assim, respira forte. Respira fundo, né? Aí no que ele fez, ele caiu e morreu. Dentro do carro? Dentro do carro. Aí meu irmão que estava dirigindo já viu, né? Que meu tio também atrás já viu. Aí meu irmão, quando chegou aqui no pronto-socorro, daí já não tinha mais o que fazer, ele já estava morto. Aí começou todo aquele processo de luto, né? Aí minha mãe entrou assim, aí ela falava assim pro pastor, nossa, na época que Deus deu um doce para ela e tirou. E ela, quando ela chegava perto do caixão, assim, ela já saía correndo. Depois, ela, até o pastor Laura, ela contou uma vez. Eu sentia ódio de ver ele ali naquele caixão. Porque tudo que ele falou para mim, e ele foi embora e me deixou sem viver nada do que eu esperava. Não. Tudo que ele falou ali. Então, eu lembro que ela vinha e voltava para casa da minha tia, que era tudo perto, né? O velório foi na minha casa ali mesmo. E ela vinha ali e olhava. E depois, né? Na época eu era criança, então eu não estava entendendo assim direito. Tem dia, né, que meu pai tinha falecido, tudo. Eu sentia dor, mas a minha mãe, ela entrou assim num estado de depressão muito profundo, muito. E a gente daí veio para cá. Eu lembro que no velório, depois que enterrou, eu fui debaixo de uma árvore, eu chorei muito, eu senti aquele choro de dor mesmo, sabe? Uhum. Você perdeu o filho, sabe como que é? Estava com quantos anos na época? 11. 11 anos. 11 Nada, anos. mas entendia bem, né? Entendia, né? Eu vejo hoje, quando meu filho tinha 11, eu falei, nossa, na idade dele eu perdi meu pai. Então, você vê assim que a gente tem muito entendimento com 11 anos. Parece que a gente fala, é uma criança. Não é criança. A gente tem entendimento, né? E daí a gente veio pra cá, começamos uma vida nova, né? Mais ou menos. Mas minha mãe, assim, não se recuperou mais. Sempre muito ativa na igreja, muito, mas sempre com depressão, muitos problemas emocionais, muito brava. E ela não era assim antes? Não, toda a vida minha mãe foi muito rígida. Meu pai era bonzinho. Todo mundo tinha medo da mãe, mas do pai não. O pai era assim, era bravão assim, mas comigo, com o Edinho, mas meu irmão mais novo. Meu pai teve, tipo, meu irmão tinha 43, ele teve meu irmão, né? Aí, então, os dois, eles falavam, os caçulas, meus irmãos somos diferentes do terceiro irmão, eu sou a quarta, né? Meu terceiro irmão, ele tem 7 anos de diferença. O mais velho tem 12 de mim, né? Então, é uma diferença grande. E meu irmão do mais velho, o mais novo pro mais velho, são 14 anos. Então, nós dois eram sempre ali o xodó, né, do pai. Eu sempre falava que quem era o querido. O pai só tinha tamanho. O querido do pai era meu irmão mais novo, né? E os outros 3 só falam que eles trabalhavam. E cuidavam de nós dois. Mas era gostoso, assim, nós 5 em casa, foi muito bom, assim. Minha mãe criou a gente bem rígida. Tua mãe está viva? A mãe está viva agora. Ela está viva. E ela já se recuperou? Então, agora ela está com mal de Alzheimer. Nossa. Acho que devido à consequência de tudo que ela passou na vida, todo o sofrimento, né? Os médicos mesmo falam, né? Muita depressão, muito medicamento. E ela nunca se alegrou pelo teu pai ter vivido esse momento antes da morte dele? Foi um momento especial, né? Joel, uma coisa você pensar, né? Você fala assim, Deus deu a última chance. Ele teve encontro não, ela se alegrou. Depois, Jesus curou ela, né? O sentimento dela. Ela se alegrou depois. Mas foi alguns anos até. Acho que depois do encontro com Deus. O primeiro encontro com Deus que teve lá na primeira ou segunda, eu não lembro qual foi. Aí ela teve a liberação de perdão ali. Liberou um pouco de perdão. Mas porque é uma chance que, meu Deus, né? Eu não quero de forma alguma me desviar do caminho do Senhor. Mas eu acho que é uma chance que todo mundo quer, né? Todo mundo! Menino, você pensa, se aceitar ali, ter aquele encontro, aquela coisa, no outro dia você... Sim. Jesus te recolher? Deus te recolher, você ir pra glória. Foi uma chance, assim. É algo... igual a essa.
algo que dói, né? Por ser família, pai, mãe, tudo, mas é algo bonito, né? Mas que consola, né? É. Eu sempre pensava isso. Deus recolheu, um dia a gente vai se encontrar. Então, ele está lá no céu, né? Foi para o céu. Eu sempre também pensei dessa maneira. Passar dos anos, ela conseguiu entender, né? E daí ela começou a contar como que foi. Então, porque eu creio que daí ela já tinha liberado, né? Sim. Algo assim. Mas Aqui, não adianta a gente falar que esquece, que não esquece, né? não esquece tanto, já que ela não casou. Ela não teve mais ninguém. Ela tinha 43 anos, praticamente da minha idade. Nossa, era nova. Novíssima, né? Podia ter reconstruído a vida. E ela sempre fala, eu nunca quis casar porque eu tinha 2 meninas. Então, ela sempre pensou muito na gente, Entendi. né? Então, ela falava, nunca quis casar. E a gente também nunca quis que ela casasse. Queria mãe só pra gente. Então, sua adolescência foi aqui em Campo Mourão, então? Foi, aqui em Campo Mourão. Aí, quando eu cheguei aqui, lá naquela cidade não, né? Aquele distrito, um sítio, todo mundo se conhecia. Eu estudava com os meus primos, com a minha prima, a gente ia para a escola todo mundo junto. E quando eu cheguei aqui, um colégio grande, não conhecia ninguém. Onde você foi estudar? Primeiro colégio que eu estudei foi no estadual, Estadual. que era pertinho da minha casa, a gente foi morar ali perto. Aquele colégio enorme, eu estudava num colégio que tinha 4 salas de aula. Quando eu cheguei ali, tinha 3 andares. É engraçado a gente falar que é enorme, né? Mas por onde você vivia, né? Pela proporção que eu vivia só entre família e entre todo mundo da cidade, do lugar, da localidade, que a gente conhecia todo mundo. Na escola se conhecia, minha tia era merendeira, a professora era minha tia, todo mundo era tinte, todo mundo se conhecia. Aí você chega aqui, você não conhece ninguém. Aí a mãe não deixava a gente sair na rua, lá a gente vivia brincando na rua, porque lá a gente brincava na rua, né? Não tinha asfalto, não tinha nada, Sim. igual umas crianças. Meu sogro conheceu eu, falava que ele via eu dentro dos buracos lá que chovia, enxurrada passava. Eles brincavam tudo dentro dos Dentro buracos. dos buracos. Daí ele me conhecia, tá ali dentro dos buracos, que ele era motorista. Essa criançada de hoje brincar disso. Esse dia eu falei pro Davi, Davi, você não sabe nem subir em árvore, menino. A gente jorrava. Tanto que a gente amava ficar no meio da enxurrada, né? Uhum. Aí eu era mais clarinha dos 5, né? Aí meus irmãos falavam, mãe, pegou você ali na enxurrada que desceu aqui na frente de casa, te batemos na máquina de lavar roupa, por isso você ficou branco. E era todos branquinhos, todos alemão. Não, lá em casa é tudo mestiço. Ah, é mexiço. O meu irmão mais velho, tipo você assim, morenão. Meu irmão mais velho você conhece, que é o Ivo. Só nós dois que temos olhos claros. E o resto é tudo mais moreno. Meu pai era um alemão moreno, né? Mais morenão, assim. Então você não teve dificuldade com raça? Não, eu não. Tem não. É tudo A nossa região aqui é bem mista, né? mista. Isso mesmo. E lá em casa todo mundo é misto. E isso é gostoso, porque ninguém cresce daí com aquele preconceito, né? Todo mundo já cresce não, né? sabendo, já conhecendo, já. É legal. Não. Que bacana. Então você foi pro estadual, do estadual você foi... Eu fui para Santa Cruz e do Santa Cruz eu fui para o TF. E esse Aquele tempo todo tempo você é estava na Cefet. primeira. Nós ficamos na primeira até 98. Primeira IPR, né? Isso. Aí nós fomos na Igreja de Deus, né? Nós ficamos até 98. 98 nós fomos para a IPR. E por que essa mudança? Porque de teve igreja? uma mudança de pastor ali, o pastor foi embora e virou um problema que teve lá. E daí a gente foi para Renovada. E ficamos lá. Aí daí lá nós estamos até hoje, né? E aí lá eu comecei a viver. Aí lá a Lá gente que você começou... conheceu, então, o esposo? Então, outra história. Ou o Outra esposo história. era- Eu sempre orei e falei, Deus, eu quero um esposo assim, assim, assado. Faz aquela história da lista. E como que era essa lista? Vamos ver. Eu queria um homem perfeito, né? Lindo, maravilhoso, carinhoso. Alemãozão, dos olhos azuis. É, também, né? Isso, é. Assim, porque eu vivi muito no meio eu fiz aquela lista, assim, tipo meus irmãos são muito grandes, muito alto, muito trabalhador, assim. Falei, quero tipo um da roça, assim, igual meus irmãos, que eles eram tudo da roça, né? Até um dia minha cunhada falou assim, Thalita, você não vai achar um igual aos seus irmãos.
Seus irmãos são eles. Deus vai preparar o seu e vai ser do jeito que Deus preparar. Os teus irmãos são mais ou menos da minha altura? Mais ou menos. E um pouco mais alto, na verdade, né? O Dinho, você Então, conhece ele, né? É 1,85 m no mínimo. No mínimo. E meu esposo, você conhece. Daqui a pouco eu vou te perguntar a altura da tua esposa. Então, aí a gente ia muito em acampamento, eu fui muito desde criança, né? Acampamento e congresso de jovens, e daí, sabe aquele movimento Escolhi Esperar? Aham. Eu fui no congresso em Curitiba, eu tinha 16 anos para 17. E aquele movimento já estava lá no congresso e eles fizeram todo aquele, faça a lista, tal, que você quer. E eu me identifiquei muito com aquele movimento, né, que tem até hoje, né? Escolhi Esperar. E eu orava, eu e minha prima, no desespero para encontrar o preparado. E nós fazíamos, eu vejo as meninas hoje em dia, né? Tão Você fácil. nunca tinha namorado, ou não? Arrumar. Não, o primeiro namorado meu, eu tinha 17 anos. Olha. Eu não queria namorar, eu queria beijar o primeiro e casar. Eu, naquele movimento ali que eu tinha 16, falei, não, eu não tinha ainda, porque eu era assim, muito santa, sabe? Eu sou de Jesus, não posso beijar, não posso nada. E eu gostava, lógico, dos meninos, Sim. mas minha mãe falava, você não pode namorar. E Deus me livre se eu aparecesse com o namorado em casa. Então eu escolhi, falei, vou escolher esperar. E orando. Que legal, isso é difícil. Aham. Muito difícil. Aí eu e minha prima falava, fazia campanha no monte. Deus, traz o preparado, traz o preparado. Eu vejo minhas sobrinhas hoje, né? Eu falo, gente, vocês nem oram, vocês não vão pra monte. Hoje em dia é tão fácil namorar, vocês entram no Tinder. Você tá louca, tia? Naquele tempo não tinha nada. Ou você ia numa praça, ou numa festa, ou na igreja, se deu. Aí na nossa igreja, eu tinha meus que eu gostava, mas não rolou. Aí, com 17 anos, eu arrumei o meu primeiro namorado. Ali da igreja. Aí a minha mãe... Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar pra mãe que eu tô namorando? Daí ele falou, não, eu vou falar. Aí a hora que ela falou, minha mãe ficou muito feliz. Minha mãe, só Jesus na causa, tipo assim, não gostou, né? Ah, não gostou? Não Mas gostou. ela não gostou da pessoa ou de você estar namorando? Deus está namorando. Com 17 anos. Foi. Eu Com também, a minha filha tem que ser depois dos 28, 29. 17 anos, meu primeiro namorado. Meu Deus. Aí a minha prima falava, acho que você nunca vai beijar, Thalita. Eu falei, não, um dia eu vou. Porque eu já tinha 17 anos, tinha beijado. Minhas amigas todas já tinham. Mas você estava namorando e não beijava? Não, daí com 17, eu comecei daí na você começou a tel. namorar. Daí entendi. eu beijei, né? Entendi. Aí eu desencantei. Aí fiquei 6 meses, daí eu falei, você quer saber? Eu não quero namorar, não. Eu quero ser livre. Aí todo mundo saía, eu não podia, ele ia lá em casa namorar. Eu não quero namorar, não. A mãe, mas meu Deus, você fez isso com o menino. Eu falei, não quero namorar, não. Quero passear ainda, eu não quero. Não, larguei. Eu me senti presa. Não quero mais. Aí passei 17, 18, aí entrei na faculdade. Daí eu tava desesperada. Falei, meu Deus, será que eu não vou casar? Tava na seca pra dar uns beijinhos. Daí apareceu um assim, fiquei falei, meu Deus. Aí começou a internet, né? E festa, essas coisas, eu nunca fui. A mãe não deixava a gente ir balada, nem na festa de formatura, nós fomos lá, tiramos foto e voltamos embora. Então a mãe não deixava a gente sair. Meu passeio era sábado à noite pra igreja. Você nunca bebeu, você nunca foi em festa, nada. Olha que legal. Nada. Tipo assim, a vida Mas tinha inteira, vontade, pelo jeito. Claro, mas a mãe não deixava. Tipo, as meninas começaram em balada. Lembra daquele, acho que era Tangerina? Era perto da minha casa ali. Ixi. Ai, uma danceteria. E eu queria, mãe, você tá louca? Você chega lá, o inferno, você vai ver o diabo e não sei o quê. Nossa, daí eu não quero em nada. Minha mãe era... Mas que bom que ela foi assim. Foi. Aí eu me envolvi mesmo na igreja, daí logo que a gente veio pra cá, minha mãe já colocou no piano, eu já comecei a estudar piano, com a Simone da Sonata, né? Dei aula lá na Sonata com a Simone, e daí também já me envolvi no louvor da igreja, com 14 anos, daí também. E daí eu tinha minha vida na igreja firmada, né? Que eu creio assim, Joel, quando você firma o filho na igreja, é difícil. É. Ele vai querer ir, né? Vai querer, mas... Se ele vai, ele volta. Ele vai e volta, E daí
Aí eu vi que a mãe não deixava mesmo, e eu me envolvi muito na igreja toda a vida, no louvor, e fiquei ali desde os 14 anos e foi. Aí com 17 eu arrumei esse namorado, depois aí com 20, daí bateu o mesmo desespero, que daí nós fomos mesmo pro monte, aí a gente ia no monte mesmo com as irmãs sapatinhas de fogo. Ficava lá, eu e minha prima, tentando. E daí quando veio a internet, agora ficou fácil, né? Aí eu entrava naquele bate-papo UOL, pra ver se arrumava algum, lembra? Não sei se você chegou. Sim, na minha época. Tinha as salas, né? Aham. Só que quando eu entrei na faculdade, eu vi um moço lá. Internet de escada na época. Isso, é. E a mãe, só depois da meia-noite, ela sentada do lado. Ficava sentadinha ali pra ver o que eu tava vendo. E quando eu fui pra faculdade, eu passei em pedagogia e fui fazer pedagogia. Eu vi um moço lá, assim, sabe? Tipo assim, bem na dele, meio estilo country, com a botina, com a fivelona, assim. Eu falei, nossa, deve ser agricultor também, igual meus irmãos, né? Meu irmão mais novo gostava do nosso fivelão, assim, também. E fiquei vendo, cara, mas ele nunca me deu, nunca olhou pra mim assim, sabe? Eu tinha uma amiga, ela era casada, bem bonita, ela tinha um tupetão assim, bem grande. E eu era adolescente, eu tinha 19 anos, né? Gostava de um tênis, uma camiseta. E ela com aquele cabelão alto, assim, loirão, chamava atenção. E a gente sentava, era o Rafa que vendia cachorro-quente ali na frente do Fecilcan, e todo dia aquele moço comia cachorro-quente na frente. Todo dia, ele era até amigo do Rafa, ficava ali sentado comendo cachorro-quente. E todo dia eu olhando cachorro-quente só para ver ele. Só que ele nunca me viu. E eu passei, daí nisso veio ali pro integrado biologia, a louca do estudo, que toda vida eu amei estudar. Falei, eu vou fazer outra faculdade. A mãe, você tá doida? E eu tava me formando no piano. Eu vou fazer pedagogia à tarde e faço biologia à noite. E eu fui, daí eu transferi a faculdade de pedagogia para tarde. Aí eu fazia à tarde, daí eu não vi mais aquele moço. Não vi. Sabe quando você vê assim, o coração seu dispara? Eu senti assim quando eu vi. Mas não deu, e eu continuei na minha vida, no meu mundo, na minha igreja. E quando veio a internet, um dia eu lá nos bate-papos, né? Conversava com um com o outro. Só fria, né? Só fria, meu Deus. E eu conheci um cara, Sandro, 25. Aí comecei a conversar com esse cara. Aí nesse intervalo a vida real segue, né? Sim. Conheci um outro. Deu assim, mas não rolou também. E eu deixei esse Sandro 25 lá. Não conversei mais com ele, que daí quando a vida real rola, você larga virtual e vamos pra vida real, né? Tentar. E daí não deu certo e eu voltei. E esse cara conversava comigo, contava que ele tinha largado namorado, contava as coisas dele, contava da vida dele, eu contava da minha. E daí ele falou assim um dia, eu quero te conhecer. Isso foi em 2000. Eu falei, ai, mas daí minha mãe falou, não, mãe, o moço quer me conhecer. Você tá louca? Só se for aqui em casa. Eu falei, olha, só se for aqui. E eu tava me formando no piano, a formatura do meu piano. Nossa. Aí eu falei, você quer vir na minha formatura? Só que eu tinha convite contado, né? Não, eu vou. Aí eu falei, então, sexta-feira à noite você vem aqui em casa que eu vou te dar um convite. E ele estava no último ano da faculdade, ele estava se formando na faculdade. Ah, então tá. Você vai eu vou na sua formatura de piano e você vai na minha da faculdade. Eu falei, tá bom. Mas antes, Joel, ele tinha me mandado a foto dele. Quando veio a foto, falei, então antes você me manda a foto pra me conhecer você, né? Pra gente se conhecer. Porque vai Ai, que é um trobofu. Meu Deus do céu, né? Que será que me aguarda? Joel, quando mandou a foto, quem que era o Sandro? O rapaz da faculdade. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, foi no sábado à tarde, né? Que na outra sexta ia ser minha formatura. Falei, não quero, você tá louco. Esse cara já me conhece da faculdade, ele nunca me deu moral. Eu não. A mãe, não, mas conhece, vai que ele gosta de você. Falei, não. Falei, olha, eu não quero te conhecer. Não, mas agora eu quero te conhecer, eu vi sua foto, eu quero te conhecer, eu vou ir na sua casa. Falei, ai, meu Deus, seja o que Deus quiser, então vem. Aí, na sexta-noite, ele apareceu lá em casa. Na frente da minha casa tinha um banquinho, que meus sobrinhos eram tudo pequenininho, e a gente ficava sentado na frente ali, daí meus irmãos colocaram um banquinho de tora, sabe? Para as crianças esperar o sorveteiro. E nós sentamos naquele banquinho ali, e eu falei, você não me conhece? Nunca te vi.
Você nunca me viu? Não. E eu ficava assim na frente dele, ele sentado assim no Ele rabo. era evangélico? Não, católico, festeiro. Sexta-feira à noite ele tinha uma bolsinha do Positivo. Lembra aquelas bolsas Positivo? Sexta-feira à noite ele saiu o intervalo, ele já catava aquela turmaiada dele lá e sumia. Falei, deve ir pras baladas. Lembra dos baile country, aquelas coisas? Então, era aquilo lá que ele ia. Por isso que ele usava country. Ele não era boiadeiro. Ele não era boiadeiro. Ele só usava as roupas pra ir pras festas. Aí a gente se conheceu e estamos até hoje. Aí veio o impasse, né? Porque eu queria, lembra da minha lista? Eu queria um cara de Deus, um pastor. Eu queria casar com um pastor, na realidade. Um homem assim. Aí eu comecei, falei, meu Deus, só que eu tava gamada nele. Já era lá da faculdade, ele não me dava moral, né? Eu falei, mas não tem nada do que eu pedi. Eu queria um cara alto, olha o tamanho do homem. Queria um, tipo, meus irmãos, fortão. Não tinha nada. O bicho é O oposto. personalidade sanguíneo com colérico. E ainda não tinha Jesus, que eu mais queria. Aí, daí ele começou a ir no culto, no sábado à noite comigo na igreja, ali na primeira, né? Uhum. E ele vinha no sábado. Durante a semana a gente ele quase não vinha, era raro o dia que ele vinha, porque ele toda a vida foi muito assim. Aí não vou porque vai gastar muita gasolina. E a mãe dele é paraguaia, ele só vinha quando a mãe dele é paraguaia para me ver. Mas no final de semana ele vinha. Aí a gente ia para a igreja, né? Olha, nosso passeio para a igreja. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, só que o Alessandro ele é assim muito na dele, assim, ele não gosta muito de conversa, né? Eu falava, meu Deus, o que será que esse homem pensa, né? O que será que ele... E a minha cunhada sempre foi, minhas cunhadas, muito conversando. Você tem que ver se ele quer Jesus, né? Porque como que você vai casar com um homem que ele não quer? Aí, um dia teve batismo, daí ele falou assim, eu vou me batizar. Daí eu falei, mas você vai se batizar por mim ou por Jesus? Eu vou se batizar por Jesus? Vou se batizar por você, não? E a mãe dele não queria que ele se batizasse. E ele se batizou. Eu falei, se eu largar de você... Ele falou bem assim pra mim, se eu largar de você, eu vou na igreja em Araruna. Tem igreja lá em Araruna. Que ele era de Araruna, né? Uhum. Aí eu falei, cara, mas sabe, foi um coice assim em mim. Bem o jeito dele. Vê, Deus prepara e a gente não sabe como, né? Joel. Aí, hoje eu falo isso, não faça lista. Deixe que Deus faça a sua lista. Porque Ele vai preparar para você a pessoa na medida certa, do jeito certo, para você. Não é você que sabe o que é que você precisa. É Ele que sabe a pessoa certa para você. Não adianta você fazer lista. Não Tem gente adianta. que dá certo. Mas para mim não deu. Deus preparou a pessoa na medida certa, certinho que eu precisava, não o que eu achava que eu precisava. Um cara de Deus, assim, se converteu mesmo, abandonou a bebedeira, que ele gostava da balada mesmo. Os amigos dele, tem uma amiga dele, assim, que sempre tá junto com a minha cunhada, com ele, e fala, como que pode? Você não beber mais? Gostava de beber mesmo, de festar. E cara super caseiro, assim, Que nunca, benção. nunca de casa, nunca nada, sabe? Falar assim, em casa, não. Ele se converteu, ele encerrou, ele fala, em quem você ficava, né, com sua vida lá? Quando eu me batizei, tudo, o meu passado ficou nas águas do batismo. Acabou eu não tudo. quero mais que você fale. Ele falou para mim. Ficou tudo lá. E ele, assim, é o meu equilíbrio, né? Thalita, deixa eu te perguntar aqui, vamos dar uns anos, pular uns anos aí. Você teve um câncer? Tive um câncer. Isso faz quanto tempo? Domingo fez 3 anos que eu fiz a primeira químio. 3 anos. Foi em 2019. E onde que foi esse câncer? Foi um linfoma, aqui no pescoço, assim. E como que você ficou sabendo? Eu comecei a sentir os caroços, né? Uhum. Daí eu comecei a sentir. E aí fui atrás, porque eu sempre sou muito encucada, assim, né? Comecei a sentir
e fui no médico. Falei, ai, tá tendo uns caroços aqui em mim, vou no médico. E eu fui no médico. Chegou lá, o médico falou assim, olha... Daí tem um primo do Alessandro também que é médico, ele palpou, falou, ó, Thalita, pelo que eu vejo não é nada, mas é bom você ir atrás. E eu fui. Aí eu fui eu tinha colocado aparelho, aí o meu dentista apertou aqui, daí eu falava assim, Paulo Henrique, eu tô com uns caroços aqui. E ele, ai, Thalita, isso aí não tá certo, porque esse lado seu aqui tá grosso e esse não tá. Toma, aí ele me deu um anti-inflamatório, toma, vê se não sumir. Não sumia. Não sumia. Aí ele falou assim, ó, vai atrás de um ortopedista. Aí eu fui no ortopedista. Aí chegou lá, o doutor apalpou, falou assim, olha, isso aí pode ser, falou um nome lá, eu falei, mas que é isso? É um câncer. Eu falei, como assim? Tá vendo, Alessandro? É um câncer. Pode ser, faz uma ressonância, vamos ver a ressonância, daí você já vai pro cirurgião de cabeça e pescoço, e tem que tirar, e não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz a ressonância, saí de lá assim, de estado de choque, né? Meu Deus, câncer. Aí fiz a ressonância, aí esse primo do meu marido olhou e falou assim, ó, Thalita, tem que fazer uma biópsia. Vai num cirurgião para fazer a biópsia. Eu fui num oncologista e ele fez a pulsão, né? Falou, não precisa fazer a pulsão. E na pulsão não deu nada. E eu continuei. E daí o dentista falava assim, Thalita, não, tá certo isso. E aqui começou a crescer. Eu até publiquei lá a foto com o meu testemunho. E começou a crescer aqui do lado. Só que eu tinha um cabelo muito comprido. E eu jogava assim, ninguém percebia. Aí o Alessandro falou, o dentista lá de Araru, né, cliente dele lá, né, lá na autopeça. Aí ele falou assim, Paulo Henrique, ó, aquele aparelho da Thalita, que eu tava de aparelho. Aquele aparelho dela, que tá fazendo mal pra ela. Você tira aquele aparelho. Daí ele, não é, Sandro, não tá certo. Mas, Paulo Henrique, nós falamos no médico, já fez pulsão, já fez tudo e não é nada. Ele falou assim, Sandro, é alguma coisa, não é do aparelho. Eu vou tirar o aparelho dela e você vai ver. E o Paulo Henrique tirou. O dentista tirou, você vê, um dentista que descobriu. Aí ele falou, Thalita, mas não tá certo, você vai ver que não vai adiantar. Aí eu peguei, aquele negócio começou a crescer muito, daí eu falei, quer saber? Eu vou para outro médico, vou para Maringá. Aí eu fui para Maringá, eu tenho uma doutora lá, eu falei, esse negócio é linfoma. Aí eu tenho uma doutora hematologista lá que já me trata, casos de trombofilia. Fui lá, marquei consulta com ela, cheguei lá, ela falou, então, doutora Sara, quando eu fiz assim, cabelo, ela é muito querida, que é isso? Eu falei, então, não sei, levei os exames, tudo para ela, a pulsão, né? Aí ela já palpou aqui, aí eu já tinha nódulo todo no meu pescoço, aqui estava enorme, nas axilas. Eu sentia já uns caroços muito grandes, assim, nas axilas já. E daí ela já falou, não, nós temos que tirar isso aí urgente, fazer a cirurgia. Já me colocou no cirurgião de cabeça e pescoço. Ela me tirou do consultório dela, já me colocou no cirurgião de cabeça e pescoço. Ele já marcou a cirurgia, traz esses exames. Não foi 15 dias eu fiz, né, para tirar. Só que ele nem conseguiu mexer. Esse lado que estava crescido, ele nem conseguiu mexer, porque estava muito grande. E ele falou pro meu esposo que se ele cortasse, porque os nervinhos daqui é igual um fio de cabelo, né? Foi o que ele passou, muito fininho. E se ele cortasse aqui, que eu queria que esvaziasse, tirasse aqui, né? Porque estava enorme. Ele falou, se ele tirasse, se ele tirasse desse lado, ele cortava um nervinho e eu perdi o movimento da boca. E eu entrei para a cirurgia, era para operar esse lado e saí com esse lado operado. Mas isso quanto tempo depois que você foi na consulta? 15 dias. Nossa, foi bem rápido. 15 dias. Eu operei dia 5 de agosto de 2019. E dia 4 de setembro de 2019 eu já estava fazendo a primeira químio. Aí eu fiz a cirurgia, a hora que saiu... Qual que era o risco se você não fizesse a cirurgia? A cirurgia era para biópsia, né? Para tirar, porque na realidade eu não devia ter feito pulsão. Hoje em dia se faz biópsia, né? Não é pulsão. Aí tirou um linfonodo, mandou para biópsia, daí veio linfoma de Hodgkin. De Maringá, que daí eu fiz a cirurgia lá, eu fui encaminhado para Umuarama. Aí eu fui para Umuarama, Deus preparou uma doutora maravilhosa, a doutora Aruana, lá da UPCAM, cuidou de mim, assim, de uma maneira maravilhosa. Você tinha mais do corpo?
o grau do meu linfoma estava grau 4, porque vai conforme as cadeias, né? Você tem linfonodo aqui, você tem linfonodo aqui, você tem aqui e tem na virilha. O meu só não chegou na virilha. Porque quando eu fui a primeira vez, eu só tinha uns carocinhos aqui no pescoço. Eu não tinha lugar nenhum. Aí não deu nada, vida que segue. Aham. Só que quando eu cheguei lá, daí eu apavorei, porque daí debaixo das minhas axilas tinha muito. Aí que eu fui lá. Daí a hora que ela palpou aqui, ela falou assim, não. Aí já fez a cirurgia, já veio o resultado, né? Que era linfoma. E eu já fui pro hospital do câncer, lá na UPK. Tá, assim, para quem não entende muito, o que seria o risco? Se você, de repente, não fizesse essa cirurgia e aumentasse esse câncer, o que poderia acontecer? O risco, porque o linfoma você faz cirurgia só para biópsia, né? Uhum. Só que ele vai dando metástase, né? Igual o meu tava grau 4, só não foi pra... Aí vai se espalhando. Porque o que é o linfoma? É a linfa, né? O sistema linfático. Então ela circula o corpo inteiro. Então ela começou ali aqui no pescoço, e daí circula, pode dando metástase, né? Porque, tipo assim, começou em final de 2018, os caroços. E eu fui operar em agosto fui começar o tratamento em setembro, então eu esperei muito tempo. E não, por quê? Um pouquinho de sensibilidade do profissional, né? Entendi. E no momento que você foi, você estava com algum risco já ou não? Joel, eu não sentia assim nada, mas eu tinha muita coceira, que eu não tenho foto. Mas o meu corpo empipocou tudo, assim. Aqui, e eu ia no dermatologista, isso é aquilo. Mas nada que eu passava tirava aquela coceira, parecia uma sarna mesmo. Coçava assim, ó. Eu usava só manga longa, porque meus braços ficou pura ferida. Minhas pernas, tava calor, eu de manga longa. Por você ficar coçando? Porque depois eu descobri que o linfoma, ele faz o quê? Faz essas coceiras na pele, né? É um dos sintomas. Emagrecimento, eu não emagreci. Eu não, tipo assim, não tinha nada. Tem febre, a pessoa tem febre. Eu não tinha febre. A única coisa que eu tinha era essa coceira. E era no corpo inteiro? No corpo inteiro, nas pernas, tudo assim, ó. O Alessandro disse que eu me coçava a noite toda. Eu me coçava tudo. Chegava a sair sangue? Sangue, ferida, assim. Quando eu fiz a cirurgia, a minha perna tava tudo em carne viva. Nossa. Aí eu com o pescoço operado aqui, eu tomava banho. Quando a água cai, né? Queima, né? Nossa, onde eu coçava, aquilo queimava. Cara do céu. Foi terrível. Aí eu não consegui me abaixar para secar, o Alessandro tinha que me secar. E daí ele tinha que passar assim a toalha só de se esfregasse. Nossa. Era terrível, hein? Toda vez que eu tomava banho era assim. Aí foi 15 dias, daí quando eu voltei lá, o doutor falou assim, ó, é um linfoma. Daí eu falei, vai ter que fazer tratamento. Falei, vou perder todos meus cabelos, né? Vou perder todos os seus cabelos. Mas, tipo assim, a pessoa tem que ter resiliência, né? Sim. Tava bem assim, ó. Eu aqui, o Alessandro aqui, minha irmã junto aqui. A hora que eu peguei o resultado, o doutor falou, você abriu? Porque o exame estava em casa, o resultado, e eu não abri. Eu dei pra ele. Eu falei, eu não abri. Daí ele pegou e me deu pra ler, né? E daí eu li lá, linfoma de Hodgkin. Eu falei, meu Deus. O que você pensou na hora? Na hora, eu falei, o que vai ser de mim? Aí mas na hora, Deus é Deus, né? Na hora, Deus já... Falei, amém. Seu filho tinha 11 anos na época? 11. E você teve alguma relação com o que aconteceu com seu pai ou não? Não sei, porque daí eu já vim de uma perda também gestacional, né? Eu acho que depois tudo tem a ver. Eu perdi meu pai, depois eu queria muito um filho, eu perdi também. 6 meses eu estava de gestação, fui fazer ultrassom, estava morto na minha barriga. Aí eu foi em 2017. E 2018 eu comecei a desenvolver, né? Olhando. Então, eu creio que teve todo conversa, o corpo da gente fala, né? Eu passei aquele luto ali, de boa, entre aspas, né? Porque é um processo todo de luto, de sofrimento. E logo depois eu desenvolvi um linfoma. Então, eu creio que, devido a essas duas percas, né? Pode ter. Você perdeu um filho quanto tempo antes? Um ano e meio antes. 1 ano e meio antes. 1 ano e meio antes. Uma menina.
De 6 meses? 6 meses de gestação, Isadora. E qual foi o motivo da perca, sabe? Foi trombofilia, né? Foi trombofilia? Eu não tinha, eu tenho e não sabia. E do Davi não aconteceu nada, foi uma gestação boa. Aí dela eu fiz ultrassom um pouquinho antes, no finalzinho de dezembro, um pouquinho antes do Natal. O doutor falou assim, nossa, eu nunca vi uma bebê se desenvolver tão bem. Olha. Quando foi dia 2, eu fui fazer um morfológico, cheguei lá, a doutora falou assim, seu bebê está morto. Eu falei, como assim? Então foi de repente, estava tudo bem. O que aconteceu? Deu interrupção no cordão umbilical, deu trombose no cordão umbilical, não foi alimento para ela morreu. Com 6 meses. 6 meses. Você teve que fazer cirurgia para retirada? Tive que fazer o parto. Aí, outro trauma, né? Porque eu nunca quis parto normal. Eu já entrava na sala e falava assim, doutor, eu quero cesárea, quero cesárea, quero cesárea. Aí, quando eu já estava de 6 meses, de 23 semanas, eu falei, doutor, vou ter que fazer um parto. Você vai ter que fazer um parto. Eu falei, cara, vou ter que fazer um parto. Eu nunca quis ter parto normal. Vou ter que fazer um parto, minha bebê morta. Amém. Vamos para um... E fui, né? E daí você tem que induzir o parto, todo aquele processo, né? E daí eu acho que aquilo ali, assim, me chocou muito, porque daí você tem um bebê e eu tava esperando muito engravidar, fazia 3 anos que eu tava tentando. E o Davi queria muito, o irmão, muito. E quando eu cheguei e contei pra ele, ele falou assim pra mim, assim, mãe, Deus matou a minha irmã. Nossa, Joel, e daí? Aí eu tive que tirar, quando eu contei pra ele, né, que eu tinha que ir pro hospital, ele tinha que saber, né. Ele tinha 8 anos, 9 anos. Eu falei, filho, não foi isso, não foi. E como você explica isso pra uma criança, né? Ali eu podia travar o relacionamento dele com Deus para sempre. Aí eu fui forte, fui contente. Fui lá, passei todo o processo, mas a hora que eu voltei para casa, aí minha alma se abateu. E daí você passar por todas aquelas dores, todo o processo de um parto normal, ter o bebê. E daí você não vê, né? Porque a retirada tem que ser por parto normal? É melhor, né? O doutor falou. Aí foi induzido. E daí eu tive. E quanto tempo você demorou para ter o parto? O doutor falou que ia ficar uns 3 dias lá. Até passar esse processo. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus na minha vida. E eu não vou ficar lá todo esse tempo. E daí minha pressão subiu. Foi para 20. E eu com o nenenzinho morto na barriga. E orando, né? E o que era a sua oração nesse momento? Que eu passasse por esse processo, né? Naquele momento ali, que eu entrei no hospital, do momento que eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo na segunda tarde, terça, doutor, você pode ir agora pro hospital. Eu falei, não é assim, eu tenho que ir pra casa contar pro meu esposo, contar pro meu filho. Eu vou quarta-feira. Terça, eu passei em casa, minha irmã, meus cunhados, todo mundo ficou lá em casa. Aí eu cheguei em casa, contei pro meu esposo, que eu tava sozinha, né? A hora que eu fui ali fazer o ultrassom. Contei pro meu esposo, daí contei pro meu filho. Aí foi aquele momento muito dramático, porque a hora que a doutora falou, eu falei assim, meu Deus, mas eu falei pra ela assim, esse bebê tá morto, vai atrás do médico que você... Vai atrás do seu médico, né? Daí eu falei assim, a minha vida tá na mão de Deus, Deus faz o que Ele quer, né? Não tem que você ficar ali. E eu saí ali, me vesti e fui no doutor. Daí chegou lá o doutor. E daí eu fui pra casa, né, contar. Daí contei pro Alessandro primeiro. Aí nós dois juntos contamos pro Davi. Aí ele surtou. Eu não surtei, mas ele surtou. Aí, Joel, que eu tive que ser forte por ele. Falei, filho, não é assim. Todas as coisas estão na vontade de Deus. Eu sou muito no Salmo 139. Todos os nossos dias foram escritos muito antes de sermos gerados. Então, o processo da Isadora passou, era essa que Deus tinha um propósito na vida dela. E devagarzinho, ele não aceitou assim na hora, né? Uma criança, mas foi demorando o processo até ele aceitar. Daí eu fui para o hospital e eu fui orando. Falei, Deus, me ajuda a passar nesse processo. Eu não quero ficar lá. Podia ficar até uma semana, sei lá quanto tempo. Daí vem toda aquela coisa, pode dar uma infecção, porque o neném não sabia quanto tempo estava morto dentro de mim.
Falei, Deus, me ajuda, me ajuda. E eu fui clamando, clamando. Chegou lá, eu internei, Joel, 8 horas da manhã. O doutor me internou, começou a fazer o processo. Quando foi meio-dia, 1 hora, ele passou para me ver. Ele falou assim, ó, ela vai ficar aqui porque tem 1 centímetro de dilatação. Falou para minha irmã estava comigo, minha sobrinha, né? Ela vai ficar aqui, então, e ainda a pressão dela tá subindo, não sei que vai ser, né? Aí, eu com aquelas contração e 1 centímetro de dilatação. Quando foi umas 4, 5 horas da tarde, a Renata e a Neuza foram lá orar comigo. Elas viraram as costas, vê aquela contração, a bebê nasceu. Nossa. 4 horas da tarde. O doutor teve que vir correndo. Ele achou que eu ia ficar lá, né? Quando ele chegou, aí eu falei, não viu, doutor? Eu falei, ainda vou ter outra, ainda vai ser de parto normal agora também. Você tá louca? Não tem todo esse misticismo também no parto normal agora também. Você tá louca? Eu lá na curetagem, na limpeza, né? Falando pra ele. Falei, agora eu vou ter outro também de parto normal. E como que foi em relação ali a hora que ele saiu? O bebê? É. Eu não quis ver, Joel. Assim, eu não quis. A enfermeira. Falei, não quero. Não quero. Eu quero guardar a imagem que eu tenho dela no ultrassom ali, né? Que o Davi viu ela no ultrassom. O doutor vendo a boquinha, tudo certinho, assim. Falei, eu quero guardar aquela imagem. E depois daí mandou pra autópsia, né? Aí falou que tinha sido... A bebê era perfeita, não tinha nada. Só que o cordão faltou alimentação. Só que daí eu passei aquele processo ali, eu ria, dava risada, igual nós estamos aqui, né? Tava ali com as dor. Eu sou assim, vai quando o negócio fica feio, começa a dar risada. Aí, quando eu cheguei em casa, aí a minha alma bateu. Aí eu cheguei em casa, Deus sempre, cada momento que eu passo, Deus me dá uma trilha sonora. Aí era aquela música Quieta Minha Alma, sabe? Uhum. Eu escutava tanto aquela música, que um dia o Davi falou assim, pai, tira essa música da mamãe, pelo amor de Deus. Que eu escutei ele. E quando eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto, eu chorei muito, porque daí passou aquela adrenalina, né? Tudo deu certo, tava tudo certo. O doutor me liberou para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu deitei na cama, daí eu comecei a chorar e daí eu abri a Bíblia e Salmo 42. Por que te abates, ó minha alma? Porque, cara, eu falei, Deus, que é isso? O que eu tô passando? O senhor falando que não vim se abater? Olha a minha luta. Tive um neném morto, parto normal que eu nunca quis na minha vida. E ainda o neném nem veio pra mim. Por que te abates? Mas Deus sempre foi meu pai mesmo, sabe? Meu paizão, assim, que eu sinto, tem hora que eu deito no colo dele. Deus quer descansar. Aí eu chorei muito, eu passei muito aquele processo de luto. Eu não chorava na frente do Davi. Na frente dele estava tudo bem, porque eu precisava da força, porque ele estava passando. Sim. Ele estava passando. E o Alessandro sempre foi muito forte, assim, fortão ali e tal. E durante o dia eu passava de boa, sabe? Mas à noite, a hora que eu deitava na cama, deitava, como diz, no braço ali do Alessandro, eu sentia como se eu deitasse no braço de Deus. Eu chorava muito, eu chorei muito. Quando eu entrava no chuveiro, eu chorava muito, muito mesmo. Eu revivi o luto do meu pai lá de 1990. Eu revivi ali naquele processo. E você sabe que você perdeu um filho. A gente sente uma dor, né, Joel? Uhum. Não é um choro assim, eu tô chorando aqui. Não, é uma dor. A alma da gente chora. Você sente dor na alma. E a mesma dor que eu senti lá daquele luto, eu senti ali. Eu chorava assim, debaixo do chuveiro, que eu caía. Era onde eu podia chorar, ou de madrugada com o Alessandro. Eu chorava aquela dor. E foi chorando, até que Deus foi curando, né? Uma ferida e Deus vai cicatrizando. Eu fui sentindo que ele foi cicatrizando. E passou. Mas daí, em 2019, vem isso. Daí eu falei, agora eu vou me recuperar, vou emagrecer um pouco, vou engravidar. De novo. O doutor falou que eu não podia, mas eu vou. Aí, meu filho, quando eu saí... Você tá contando aí, eu tô imaginando, meu Deus do céu, eu tô sofrendo aqui com... Tá revivendo. É. As pessoas falam, só quem passa sabe, né? Só quem passa sabe.
E o único Meu lugar que a Deus. gente tem pra chorar é em Deus. É, Se não for ele, a gente não levanta. não. E eu fiquei com aquele versículo, porque te abates, ó minha alma, se alegra. E eu fiquei com aquilo. E daí, 2019, veio essa outra bomba, né? Aí eu saí lá, o doutor deu a notícia, eu li. Saí de lá, falei assim, quer saber? O Alessandro tava assim. Minha irmã, eu não esqueço, eu bati a mão na maçaneta do consultório e falei, é câncer, né? Então, você quer saber? Vida que segue, gente. O Alessandro olhou pra mim, a Cetina olhou também. Gente, vida que segue. A única pessoa que pode fazer alguma coisa pra mim sou eu e vambora. Daí saímos do consultório e fomos numa churrascaria lá em Maringá. Com os exames, tudo pra fazer. Mas vamos lá, vamos comer. Por se preparar para a próxima guerra. Vamos se preparar para a próxima guerra. Saímos de lá, daí fui fazer todos os exames, fazer todo aquele processo. Aí eu passei um processo que foi 6 meses, assim, que foi o processo. Foi Químio. Químio. Caiu todos os cabelos? Eu falava assim, Deus, eu não quero que meu cabelo caia. Meu cabelo não caiu. Foi caindo, Joel. Quando eu comecei a químio, eu cortei mais ou menos desse tamanho, tava. Ele foi caindo, e daí um dia eu encontrei uma velhinha lá, fazendo químio, junto comigo. A primeira químio que eu fui fazer. Ela falou assim, eu falei, eu não queria ficar careca. E ela tava terminando o tratamento dela. Daí ela falou assim, filha, amarra seu cabelo, não corta não. Deixa ele, todo dia você levanta, amarra ele, deixa ele quietinho, que ele não vai cair. Aí, Joel, eu fiz todo dia, eu levantava cedo, a minha sobrancelha caiu, né? Caiu assim, ficou só... Todo dia eu levantava, já passava um lápis de olho, porque senão você olhava lá no espelho, tava só eu branca desse jeito. Sem sobrancelha. Eu já levantava, já da cama, lavava o rosto, já fazia minha sobrancelha, pintava, passava o lápis, ele ajeitava certinho. Aí eu já revivia. Aí já amarrava o cabelo bem certinho assim e deixava o cabelo quieto. Aí todo dia, no domingo, que eu lavava meu cabelo. Aí eu orava antes, eu levantava da cama, já orava, entrava no chuveiro, tomava banho, saía, o cabelo não caiu. Caía aquele bastante, assim, na minha casa ficava puro cabelo. Aí, quando eu chegava lá, os enfermeiros falavam, você tá de cabelo ainda, menina? Eles pediam pra cortar. Uhum. Falei, não, tô de cabelo. Você vai ver, vou ficar até o fim de cabelo. Aí, quando foi na última química, daí só ficou uns fiozinhos assim. No Reels que eu postei, eu coloquei. Queimei minha cara, mas eu coloquei pra mostrar, né? Fiquei igual uma galinha depenada mesmo, só uns fiapos assim. Aí, antes da última que eu fiz, dia 5 de novembro de 2020, aí eu fui lá e falei pra moça, corta meu cabelo agora. Daí a cabeleireira cortou, daí rapou bem assim do ladinho, aqui em cima, até franjinha ainda eu tinha. Aí eu fui na última química, daí o cabelinho cortado. Thalita, e como que foi esse processo, você e Deus? Como que você passou? Eu me agarrei nele. Eu nunca fui de ficar questionando assim, ai Deus, por quê? Pra quê? Eu falei, Deus, se eu tenho que passar, o Senhor me dê força. O Senhor tá me dando, é igual você tava falando antes aqui, né? Pra que eu tô passando isso? Algum propósito o Senhor tem? E eu sempre fui assim, falar, então o Senhor me dá força, me fortalece. E é o que eu tô te falando, daí sempre que eu vou, por que te abates, ó minha alma? Esse versículo. E daí Deus me deu outro daí, para mostrar que Ele estava comigo. Que Ele ia me fortalecer. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pelas águas, elas não te submergirão. Isaías 43, né? Eu falei, então o Senhor está comigo e eu vou passar por todo esse processo. Porque é fácil falar agora, mas eu não sou assim também de ficar me abatendo, né? Graças a Deus. Eu tento achar forças. Eu pegava aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu me pegava mesmo. Falava, Deus, a alegria do Senhor é a minha força. Então me dá alegria. Me dá alegria para passar nesse processo. Me dá alegria. Você tinha vergonha de sair na rua? Você ficava com, caiu a sobrancelha, meu cabelo. Você tinha alguma vergonha ou não? Eu tinha um pouco, assim, porque ficou umas entradonas, assim, né? Por mais que eu achava que... Mas quando eu amarrava, ficava uns... Assim. Você chegou em algum momento a desviar de alguém na rua pra você não querer conversar sobre o assunto? Não, eu sempre era... aquele tipo de pessoa que eu já corria 1 hora por mim, pelo amor de Deus. Isso
ia falar. A tia fica lá na porta da igreja, ora por mim, ora por mim. Irmã, ora por mim. Mas eu sou muito assim, sabe? Tipo, eu gosto de esporte, irmã, tô passando uma luta, ora por mim, que pelo amor de Deus, eu sou muito desse tipo de, assim, sabe? De chegar e falar, ora por mim, pelo amor de Deus. Ai, Ora que se não acontecer alguma coisa, a culpa é tua. Vocês oram aí. Eu sempre fui desse tipo, sabe? Eu nunca tive, assim, de contar nada, sabe? Porque eu queria mesmo que as pessoas me ajudassem. Então você contava, Gente, me ajuda. tranquilo. Contava, isso. Às vezes as pessoas vinham receosas. Ai, como você tá? Eu falo, não, eu tô bem, graças a Deus, tá? Ora por mim, porque não é fácil o processo, mas ora por mim. Mas eu não tinha, não. Eu sempre fui muito assim, tanto da bebê também contava. Olha, gente, eu creio assim que se a gente Deus tá fazendo a gente passar, a gente tava conversando antes. Alguém vai. A minha experiência vai fazer bem para alguém, né? Vai ajudar. Então, eu nunca tive. As pessoas vinham perguntar, eu falava de boa, mas eu tinha um pouquinho de vergonha nos meus cabelos. E com o marido? Você sentia, de repente... Porque mulher é toda, né, delicada, gosta de se cuidar. Você se sentia, de repente, envergonhada com ele ou não? Eu me sentia, mas o Alessandro, ele sempre foi de colocar a minha autoestima lá em cima, sabe? Eu tinha vergonha. Amor, não se preocupa. Até falar, uma vez eu entrei assim numa crise muito grande com ele. Falei, amor, vai atrás de outra. Eu tenho um câncer, eu não sei o que vai ser de mim, o que vai acontecer. Você tá louca? Ele falou pra mim, né? Tira isso, mas eu cheguei a falar pra ele, porque eu não sabia o que ia ser de mim, né? Naquela situação, aí vinha, eu deitava na cama lá, ficava lá 3 dias inativa, entre aspas, né? Eu levantava mesmo, eu não tinha força, mas eu levantava. Quando você fazia químio? Quando eu fazia, eu já vinha passando muito mal. Lá, a hora que eu começava a tomar químio, eu já começava a vomitar. Passava muito mal. A primeira eu não passei, mas depois, Joel, eu comecei assim, eu entrava de boa, mas a hora que eles injetavam aquela vermelha, sabe? Ela já via um gosto aqui em mim, aí até eu levava as coisas para comer, eles dão lá house, alguma coisa para você chupar, para não sentir o gosto do medicamento, porque até aquilo vai na sua boca, né? Eu levei bolacha, dei uma enfermeira. Não come que você vai vomitar. Todo mundo já me conhecia, né? Não come que você vai vomitar. Eu falei, mas hoje eu não quero sentir esse gosto. Eu comia bolacha, daí eu falei, me dá o lixo. Já era assim, já virava aqui, eles injetando aqui, eu aqui com o lixo do outro lado. Aí, então, era cada história, sabe? Aí começou uma mocinha, primeiro dia. Eu já tava na 10ª já, né? Já tava rodada. Já tava experiente, já. Falei, não, fica de boa, né? Animar ela, né? Eu não ia falar, minha filha, não é fácil não, hein? Não, é tranquilo, você vai ver. Eu tô com tanto medo, porque Deus usou os anjos pra mim, sabe? Fala, não, fica tranquila, vai estar tudo certo, é assim, pra contar, né? Quem tava passando. E que eu podia ajudar, eu falava, não, fica tranquila, tal, vai dar tudo certo. Não passa mal, não. Aí veio do outro lado. Aí ela, você falou que não passa mal. Eu falei, não, é só eu que passo mal. E ficava ali. Então você fazia químio, ficava mal, ia pra casa e ficava na cama. Eu ficava na cama. Quantos dias? 3 dias, mais ou menos. Eu ficava, tipo assim, eu levantava, né? Mas sentindo dor, não, canseira, mal-estar. Enjoo, muito enjoo, canseira. Tipo assim, de manhã eu levantava boa, parecia que minha bateria tinha carregado. Quando chegava na hora do almoço, 1 hora, 2 horas eu deitava. Deus só levantava 5 horas da tarde. Ficava assistindo televisão, eu lia a Bíblia inteira. Porque daí eu tinha que deitar, né? E eu fiz um propósito. Todo esse tempo que eu passei, eu fiquei sem... Que eu gosto de uma rede social. Eu fiquei sem Facebook, sem Instagram. Eu desinstalei do meu celular, eu fiquei sem nada. E nesse processo eu li a Bíblia inteirinha. Aí eu ficava lendo, alimentando a minha alma, né? Porque você tem que alimentar. E daí eu chegava em casa, eu já vinha passando mal, que eu fazia um morama. Aí eu já vinha no carro assim... Saía de lá. Aí, o Alessandro e minha sobrinha foi comigo, a Raíza, foi embora pro Tocantins. Beijo, Raíza. Cuidou de mim, fazia suco pra mim. Ela ficou 8 meses, ela morou comigo. Ela ficou na minha casa mesmo, morou na minha casa. Foi tua enfermeira. Foi minha enfermeira. Motorista do Davi, porque daí eu não conseguia levar ele, né? Ela cuidou mesmo. E a gente... eu deitava na cama ali e ficava, levantava.
só umas 5 horas da tarde, aí eu tava recuperada. Daí eu tava falando, né? Eu ia pra químio sozinha, ninguém podia entrar comigo. Uhum. Só Deus, Pai, Filho e Espírito. Só os 3. Ali era Que dolorido. é o que a gente precisa. Mas era dolorido ali, sabe? Você entrava lá pra dentro, daí só sorte que tinha uma equipe de enfermagem muito boa. E eles iam pra uma padaria lá em Moarama. Ficavam lá, daí a tarde inteira. A manhã toda. Geralmente estava 10, 11 horas para químio e eles ficavam lá e dependendo como eu estava, porque doía a medicação que eu tomava, demorava. Aí tinha dia que eu saía 3 horas, 4 horas, né? Aí eles iam para lanchonete. E quando eles vinham, eles ficavam todo esse tempo sentados naquela padaria lá, não sei se você conhece o Moarama, a padaria Real lá. Real, Eles ficavam sentados lá, almoçavam, tomavam café da manhã. Quando eles chegavam, Joel, o carro, sabe aquele cheiro de comida? E eu, meu Deus, gente, abre esse vidro. Antes de vocês chegarem aqui no hospital, abre esse vidro. Meu marido com o ar ligado. E aquele cheiro, vocês não têm piedade de mim. Abre-se. Joel, eu enjoei do cheiro da padaria só por causa deles. Aí o Alessandro, você não quer ir lá conhecer? Você nunca foi. Eu falei, não quero. Só o cheiro de vocês vinham, me irrita. Não quero. Aí eu vinha passando mal. Vinha naquela banheira assim. Ai, Jesus, a hora que eu chegava em casa, eu subia, deitava na minha cama. Aí ali eu ficava. Teve dia de eu subir, chegar em casa 5 horas, 6 horas, só acordava no outro dia. Eu não saía nem para tomar banho. Não tinha força. Eu deitava lá. Aí na quinta-feira, era a quarta sempre a minha quimio, de 15 em 15 dias, né? Daí no outro dia cedo, eu levantava, tomava banho, tomava um café se eu conseguisse. Mas teve semanas assim que eu não conseguia comer nada. Teve semana de eu perder 3 quilos uma semana. Nossa. Era só líquido, tudo que eu olhava, assim, cheiro. Você tava aí do seu lado, aí eu senti o cheiro. E o cheiro me embrulhava demais o estômago, sabe? Cheiro fica muito sensível. Aí eu ficava aqui 3 dias, quarta, né? Eu fazia quinta, sexta, sábado. Daí no domingo eu começava a ficar boa. Aí recuperava. Aí eu falava pra doutora, doutora, quando eu tô ponto de bala, tô boa, tem que voltar aqui. Era toda semana? Não, de 15 em 15. 15 em 15. 6 meses foram. De 15 em 15 dias. Thalita, como foi a igreja pra você nesse momento? Igreja, as pessoas, Foi. né, o cuidado. Foi fundamental, né? Na época eu tava com o Ministério Infantil, eu não deixei. Eu continuei, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu e a Dani me ajudava muito, a Neuza, sempre em oração comigo, pessoas da igreja, irmã, eu recebi oração assim, nossa, por isso que eu tô falando, por isso que eu pedia. Oração mesmo, de todos os lados, foi o que me fortalecia, né? E é gostoso isso, né? Mesmo que o você apoio. sinta sozinha, porque praticamente você está sozinha em relação a pessoas, né? Mas você tá ali recebendo oração, tá ouvindo mensagem, tá? É bom demais, né? É bom. Te fortalece, né? Ver que as pessoas estão intercedendo por você. Porque nessas horas, Joel, você não tem força para ficar ali intercedendo. Não. Deus te dá força, mas você não tem cabeça para você ficar lá. Eu orava, falava, Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu orava assim, mas falar assim, que eu tinha força para ficar ali orando. Eu não tinha, Joel. Eu não tinha. E o que eu sentia é que eu era levada mesmo pelas orações das pessoas. Eram as pessoas que estavam me dando força, a oração das pessoas que estavam me fortalecendo. Porque eu, de mim mesma, a força que eu precisava era... Deus me dava para passar aquele momento, né? Passar a prova. Mas Deus ficar assim lá, Deus... Eu orava, buscava muito Deus, mas eu sentia que a minha força ali, na hora ali, é fraca. Né? Mas quando a gente é fraco, Deus é forte, né? Graças a Deus, não é? né? Já fala. Thalita, chegamos na reta final. Então, hoje está curada. Tô curada, graças a Deus, faz 3 anos. Em maio eu fui na doutora, ela já me deu, porque passou a fase crítica, né? Crítica, que são 2 anos. E agora, daqui pra frente, é vida que segue. Vai tentar ter outro filho? Ela liberou. É o objetivo? Se for na vontade de Deus, né? Tamanho na vontade de Deus.
Se bem que a idade já tá chegando, né? E a sua vontade, qual é? Eu queria mais um, né? Nem que for adotar. É um caminho, viu? Caminho assim. Eu acho assim maravilhoso. Morro de vontade, o Alessandro também. Mas a gente tá na dispensação do Espírito, né? E Deus sabe todas as coisas. Mas seguimos. Com certeza. Coração cheio de gratidão, né? Porque ter recebido uma cura assim, só Deus na vida da gente. Só Ele. Thalita, você contando assim sobre o câncer, chega a ser um pouquinho diferente, né? Porque é um momento difícil, um momento de muita dor, e você acaba demonstrando muita alegria, né? Até contando aqui pra nós, e você mesmo comentou que quando você tá muito nervosa, né? Você tá muito desesperado, vamos dizer assim, você ri bastante. Isso pode ser algo positivo, né? Pra você. Mas pra gente que tá ouvindo a sua história aqui, parece que foi fácil. Mas não é fácil, né? Não é fácil. É difícil, né? Muito difícil. Meu Deus. Você vê as pessoas ao seu redor sofrendo, você sofrendo, né? Você quer fazer as coisas. Não tem coisa melhor do que a saúde da gente. Não tem. E você passar aquele momento ali que você quer fazer as coisas, muitas vezes você não... É muito difícil. Quem está assistindo que já teve, vai identificar mais, porque vai lembrar de detalhes, situações. Porque a gente falando aqui é algo rápido, né? Mas pensa, você fazer a químio, passar por todo aquele processo, chegar em casa, né, não aguentar fazer nada. Aí, de repente, você não se sente mais a mulher que você era em relação ao marido, a mãe que você era, né? O lado profissional, tem bastante coisa que pesa, né? Mas parabéns por passar por isso. Parabéns aí por ter essa alegria nesse momento difícil, né? Até na perca do seu filho. Meu Deus, eu ainda estou pensando aqui. Ai, meu Deus. Essa retirada, né? Ter que tirar, induzir um parto. Meu Deus, é muito forte. Mas parabéns por ter confiado em Deus, né? Realmente, aí, igual você mesmo comentou, quem escreveu tua história foi Deus. Algum propósito tem. E você pode ter certeza que esse propósito é grande. É grande. Né? Às vezes a gente acha que, passei uma aprovaçãozinha. Não. Tudo que a gente passa tem um propósito. E tudo tem eu falo assim que é algo tão grandioso de Deus que a gente não percebe. Mas isso que a gente passa, a gente consegue ajudar e abençoar tantas pessoas, né? Tantas pessoas que passam pela mesma situação, que às vezes não estão achando uma saída, né? Não sabem o que fazer. E a única saída que tem é Cristo. É Cristo. É Cristo. Não tem onde a gente recorrer, não. É só Ele. Você correr para o outro lado, você se perde. Thalita, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado de coração. Manda um abraço lá pro esposo, pro filho. Sim. E fique com Deus. Obrigado. Obrigada, Deus abençoe. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.